Fala, galera. Bom, vamos à gravação de mais um vídeo aí do nosso curso completo de criminologia. E hoje nós vamos falar do quarto objeto de estudo, que é o controle social, um dos objetos mais importantes. Por quê? Porque é o que mais cai na sua prova, gente. Então, já vimos o crime, o criminoso, a vítima. Tudo bem? Agora vamos completar com o controle social. E por que ele é o objeto que mais cai em prova? Porque ele é mais completo. Então, muito mais fácil do examinador fazer perguntas, tá? Ele tem um conteúdo amplo para fazer questionamento na prova, tá? Então, por isso que ele é o objeto que mais cai. Vocês viram que nos outros vídeos são vídeos curtos, então a gente desmembrou lá, conceituou de forma muito rápida. E hoje a gente vai ser um vídeo um pouquinho mais longo, tá? Por quê? Porque é um objeto mais completo. Então, vamos desmembrar esse nome já para entender o conceito. Controle social. Bom, se eu falo social, já subentende-se que nós vamos falar de sociologia criminal, tá? Tema que tem inspiração lá em Henrico Ferri, da Escola Positiva, tá? O nosso sociólogo. Beleza. Controle social, então quer dizer que eu preciso fazer um controle sobre quem? Sobre a sociedade. E esse controle é exercido por quem? Por instituições de controle social, que aplicam sanções e praticam ações, ok? Então, nós temos os agentes de controle social, primeira pergunta da sua prova. Quem são os agentes de controle social? Então, nós vamos dividir em dois grupos, que são os agentes informais e os agentes formais. Quem são os agentes informais? Com in, tá? Então, nós temos a família, a escola, a igreja e a opinião pública. Exatamente esses quatro. Pessoal, não acrescente, não invente, tá bom? São quatro objetos de estudo. Desculpa, são quatro agentes informais. Ponto. São esses quatro, tá? E quem são os formais? Polícia, Justiça, Ministério Público e Administração Penitenciária. Também são quatro agentes formais, tá? Então não acrescente nada além do que eu estou falando para vocês. Os agentes informais, eles agem na vida do indivíduo logo no início, na formação do caráter daquele indivíduo, que é a família, a escola, né? Desde criancinha. Quem atua primeiramente na vida do indivíduo são os agentes informais, ok? No futuro, se esse indivíduo vem a cometer crimes, aí eu já tenho caráter repressivo. E quem vai atuar? Os agentes formais: Polícia, Justiça, Ministério Público e Administração Penitenciária, tá? Então, a primeira pergunta de prova, ela vai tratar sobre isso. Ela vai misturar os agentes e vai perguntar para você: é agente formal ou é agente informal? Então, aí você fica ligadinho nisso. Primeiro ponto, tá? Outra questão de prova é sobre o enlace desses agentes. Então, é possível que os agentes formais trabalhem junto com os informais? É possível essa união? Sim, a resposta é sim. E vão te perguntar que nome é dado ao enlace dos agentes. Ao enlace dos agentes é dado o nome de policiamento comunitário, tá? Então, nós temos N exemplos, as UPPs no Rio de Janeiro, policiamento comunitário, enlace dos agentes, é a aproximação do controle social formal com o controle social informal. Nós temos os consegues de bairro, que são aquelas reuniões, né, onde representantes do bairro se encontram lá na prefeitura, com os agentes públicos, né, com tenentes da Polícia Militar, delegados de polícia, e fazem defesa civil, dentre outros órgãos, serviços públicos, né, para passar os problemas do bairro, tá? Então, nós temos aí o enlace dos agentes, chamado de policiamento comunitário, que é o segundo ponto que eu quero que você grave. E o terceiro ponto para gravar, com relação ao controle social, é a seleção dos agentes formais.
Então, o Dr. Nestor Sampaio, em sua obra Manual Esquemático de Criminologia, ele fez a seleção desses agentes, separando-os em agentes de primeira seleção, agentes de segunda seleção e agentes de terceira seleção. Ok, então você precisa saber a ordem e não esquecer mais. Eu dou uma dica lá no cursinho. Eu falo, é só você pensar na ordem que as coisas acontecem que você não vai errar, tá? Então, os agentes de primeira seleção é a polícia, de segunda seleção é o poder, é o Ministério Público e terceira seleção é o Poder Judiciário. Então, imagina a seguinte situação: primeiro a polícia vai agir, ok? Fazendo o registro do boletim de ocorrência que vai virar um inquérito policial. Esse inquérito policial, ele vai para o juiz, porém o juiz remete ele ao Ministério Público para que o Ministério Público faça a denúncia. Então, o órgão de segunda seleção é o Ministério Público. Depois que o Ministério Público faz a denúncia, esse processo vai para o juiz para ele dar a sua sentença, o édito, não é isso? Tá? E aí eu tenho o controle social formal de terceira seleção, né? Que é a última, final ali, que é o poder judiciário no papel do juiz. Muitos alunos perguntam, professora, e a administração penitenciária? É quarta seleção? Não. Não. No livro do Dr. Nestor não tem quarta seleção. Então, é primeira, segunda e terceira seleção. Tá? Não se selecionou a administração penitenciária, mesmo porque nem todos finalizam sendo encaminhados ou sentenciados, né? Alguns processos podem até ser arquivados, né? A pessoa pode ser absolvida, né? Após o trânsito em julgado. Então, não se fez quarta seleção. Se aparecer quarta e quinta seleção na sua prova, não existe. Tudo bem? Para finalizar, porque na próxima aula a gente já vai mudar o assunto, tá? Eu quero deixar claro aqui um ponto para vocês. A banca VUNESP, ela se utiliza de algumas doutrinas que nós conhecemos de criminologia, tá? Mas a mais usada é do Dr. Nestor Sampaio. Isso é fato desde a prova de 2012, que foi a primeira que eles, né, realizaram. A banca VUNESP realizou, né? Quando o concurso sai das mãos da Academia de Polícia, da Cadepol, e passa para a VUNESP. Bom, legal. O que eu quero deixar claro, como eu estou finalizando o assunto objeto, tá? Eu quero que vocês saibam que no livro do Dr. Nestor Sampaio tem 5 objetos de estudo e não 4. Porque se aparecer esse quinto objeto, você sabe que a resposta está correta. Eu nunca vi aparecer, tá? Como eu só vi na doutrina dele, de todas que eu li, mas eu vou deixar aqui para vocês, porque se aparecer na prova, você não entenda como uma questão errada, tudo bem? Então, lá está da seguinte forma: crime, criminoso, vítima, controle social, 4, e criminalidade como quinto objeto, tá? Então, é isso que eu queria deixar para vocês na aula de hoje, aula de número 13. É isso aí, pessoal. A gente vai se falando aí até o próximo encontro. Tchau, tchau.